E aí, estudante, beleza? Vamos agora para um papo que enrola muita gente e que causa muito problemas, especialmente na hora de fazer uma prova mais longa, como o Enem. Olha só, como é que você tem que pensar na sua velocidade de resolução de questões? E primeiro, você precisa mesmo se preocupar com isso? Precisa, porque, por exemplo, em vestibulares mais longos, como o Enem, muitos alunos que chegam no final da prova reclamam que não deu tempo de fazer todas as questões. E muitas vezes por quê? Porque esses alunos, eles não monitoram a sua velocidade. Então, é importante você monitorar a sua velocidade de resolução. Por quê? Caso você seja um aluno mais lento, por exemplo, mesmo que você saiba resolver as questões, vai te faltar tempo para resolver essas questões. Então, como que eu faço para calcular a velocidade que eu devo usar para cada questão resolvida? É bem simples, basta dividir o tempo disponível para a prova pelo número de questões que você tem para fazer nessa prova. Eu vou te dar um exemplo. Pensando aqui, por exemplo, no Enem. No caso do Enem, você tem lá o primeiro dia. No primeiro dia de prova, segundo o edital, você tem o quê? Você tem 5 horas e meia para fazer a prova, que tem 90 questões, certo? Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai dividir essas 5 horas e meia por 90, mas vamos trabalhar isso melhor. Vamos pegar esse horário de 5 horas e meia e multiplicar por 60, converter tudo isso em minutos. Então, ao fazer a prova no primeiro dia do Enem, por exemplo, você vai ter 330 minutos para resolver 90 questões. Isso quer dizer o quê? Que você tem 3,7 minutos para resolver cada questão. 3,7 minutos quer dizer o quê? Algo em torno de mais ou menos 3 minutos e 42 segundos para resolver cada uma das 90 questões. Só que você não pode perder de vista que nesse primeiro dia você tem uma redação para fazer. E aí você tem que planejar aqui algo mais ou menos assim. Digamos que eu vou gastar 1 hora para fazer minha redação. Então eu vou fazer essa minha prova, na verdade, em 4 horas e meia, porque eu gastei 1 hora para desenrolar minha redação. Isso quer dizer que eu tenho 270 minutos sobrando, fora a redação, para fazer minha prova. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 3 minutos para resolver cada questão. Mas é tão simples assim? Ainda não. Você tem que considerar que ainda tem um gabarito para você passar limpo. Então, digamos que você é do tipo que leva em torno de mais ou menos uns 20 minutos. Digamos então que você vai gastar ali mais ou menos 250 minutos para fazer a prova. Isso já descontando o horário de redação e o tempo de preenchimento de gabarito, essas coisas. Contando isso tudo aí, dividindo isso então pelas suas 90 questões do primeiro dia do Enem, você tem em torno de algo de mais ou menos 2,8 minutos, o que significa dizer que você tem mais ou menos 2 minutos e 48 segundos. O que eu faço com esse valor? Eu preciso monitorar. Toda vez que eu fizer um simulado, toda vez que eu fizer uma revisão por exercícios e sempre que eu fizer uma bateria de testes, eu tenho que usar esse valor como referência para perceber e monitorar se eu estou dentro do tempo do Enem. Se eu demorar mais que isso aqui para fazer cada questão, vai chegar um momento em que vai sobrar a questão e vai faltar tempo. Vamos agora considerar aqui o segundo dia. No caso do segundo dia do Enem, só para reforçar a ideia, você tem o quê? Você tem apenas 4 horas e meia para fazer a prova, já que nessa prova não tem redação. Então, a gente já viu que, essencialmente, você vai ter o quê? 270 minutos divididos por 90 questões, o que te dá 3 minutos por questão. E aí, novamente, tem que pensar o quê? Você vai gastar um tempo colocando informações no gabarito.
esse gabarito vai te custar um tempo. E é preciso que você também possa e saiba monitorar o tempo que você gasta para preencher um gabarito. Se você leva em torno de mais ou menos 20 minutos, isso quer dizer, então, aqui na mesma coisa, que você vai ter, em média, 2 minutos e 48 segundos para resolver cada questão. É claro que tem questão que vai te custar mais que isso, mas também tem questão que vai te custar bem menos que isso. E aí, a ideia é você conseguir se monitorar para chegar num ponto em que você consiga cobrir esse horário. Você pode usar frações de 10 em 10 questões, por exemplo, para ir monitorando o tempo que você gastou. Então, se você levou 2 minutos e 48 segundos para resolver uma questão, você vai levar quanto tempo para resolver 10 questões? Entende? Esse tipo de raciocínio de tempo você precisa ter para monitorar o seu tempo, porque aí você consegue fazer a prova mais tranquilo, sabendo administrar o tempo e as questões que você vai fazer dentro desse tempo. E aí, claro, como é que eu faço para aumentar a minha velocidade de resolução de questão dentro dessa dinâmica? O jeito mais fácil, a forma mais simples de conseguir fazer isso, de reduzir o tempo e aumentar o número de questões, é fazendo questões. É aí que entra a questão dos simulados. Fazendo simulados, você consegue monitorar e aumentar sua velocidade. Estudando por resolução de exercícios, você consegue também aumentar essa velocidade. Então, fazendo mais exercícios cada vez mais, quanto mais você fizer, mais fácil vai ser fazer, mais rápido você vai ficar na resolução destes exercícios.